Boa tarde. Portanto, estamos a fazer uma entrevista em agosto de 2020, em plena pandemia de Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde. Este vídeo é para colocar questões e ouvir a opinião de André Dias, uma voz que tem sido um contraponto às medidas de resposta à pandemia, bem como a análise que tem sido feita à mesma. André, conte-nos um pouco do seu percurso, o que o trouxe até aqui. Portanto, eu estudei Epidemiologia no Instituto de Epidemiologia do Helmholtz-Zentrum em Munique. Estudei e trabalhei também no Instituto de Medicina, de Estatística Médica e Epidemiologia do Hospital da Universidade Técnica de Munique e sou doutorado pela Universidade de Tromsø. O que é que me trouxe aqui foi uma intenção inicial, quando a declaração do estado de emergência, de esclarecer um pouco o que é que estávamos a ver em termos de epidemia, em termos de infecção, dos números que estavam a ser publicados sobre esta doença, sobre a sua gravidade ou não, e de qual era o processo social e epidemiológico que estava a criar todo o pânico, todo o medo que levou os países a estados de confinamento e a estados de emergência. Qual a diferença entre a pandemia de gripe A de 2009 e esta? O que é que levou a medidas tão diferentes? Provavelmente há dois fatores essenciais que diferem 2009 de 2020. Portanto, são duas infecções de natureza muito semelhante. Em termos epidemiológicos, o comportamento não é dramaticamente diferente, mas em termos sociais há duas diferenças que provavelmente explicam a reação que tivemos este ano. E essas duas diferenças são: os meios de comunicação social estão em situação económica muito dramática, estão completamente dependentes hoje de publicidade, de cliques, e portanto têm uma pressão gigantesca para publicar medo, publicar notícias que gerem medo e que gerem esses cliques. Adicionalmente, e que também contribui para os problemas da imprensa e dos meios de comunicação, as redes sociais são agora muito mais universais e dão acesso à publicação por todos dessa mesma informação que os meios de comunicação exageram na tentativa desesperada de sobreviver. E, portanto, a combinação destes dois fatores, que se alimentam em eles próprios, gera uma situação, gera um ambiente social em que medo e pânico tomam proporções muito dramáticas, muito rapidamente. Em 2009 já existiam os sinais iniciais destas duas condições, mas as redes sociais essencialmente eram muito menos poderosas, muito menos universais e, portanto, não tinham uma capacidade de promover este tipo de medo de uma forma tão rápida. As medidas vêm então das decisões e das necessidades imediatas dos próprios políticos, que em 2009 não sentiam a pressão social dos seus eleitores para tomar medidas, porque os seus eleitores não tinham uma noção de pânico e uma noção de medo tão forte, e este ano são levados por exigências do próprio eleitorado, que foram os primeiros a exigir que se tomassem medidas nunca testadas para parar uma epidemia, para parar uma infecção, com medidas que nunca tinham sido testadas. E, portanto, o poder de decisão é tirado também, em grande parte, dos políticos, dos cientistas, e passa exclusivamente para uma decisão política por causa dessa pressão social gerada pelos próprios eleitores. O André manifestou-se desde o início contra o confinamento obrigatório de toda a população. Porquê? Acha que isto é só uma gripezinha? O que é mais grave, este vírus ou a gripe? A gripe são muitas coisas. O que normalmente se considera e o que se classifica como gripe pelas redes de monitorização de gripe e aquilo que clinicamente se considera gripe são várias famílias de vírus e são doenças de natureza ligeiramente diferente, mas que têm sintomas muito parecidos. Portanto, não é correto dizer que é uma gripe ou que é uma gripezinha ou que é uma constipação
Toda essa comparação não é objetiva. A gripe pode ser uma doença muito pouco grave, pode ter mortalidades perfeitamente irrelevantes num ano ou numa região, e pode ser uma doença, e é genericamente uma doença grave, com mortalidades muito significativas no ano seguinte ou numa região vizinha. Portanto, o que objetivamente podemos comparar é o impacto desta doença com um ano típico, ou com um ano mau, ou com um ano bom de gripe, com uma estirpe particular de gripe. E o que vemos é que o impacto desta doença é muito equivalente a um ano mau de gripe. Há anos de gripe, épocas de gripe, que apresentam mortalidade, que apresentam impactos sociais tão graves como esta doença, como este síndrome respiratório. Portanto, a gripe é um termo muito genérico. O impacto dessa doença ou das doenças que têm esses sintomas genéricos podem ser muito diferentes, podem ter valores, podem ter letalidades muito diferentes em região e em anos diferentes. Esta doença é uma doença que tem um impacto perfeitamente banal, equivalente a centenas ou mesmo milhares de outras em termos de mortalidade, em termos de carga nos sistemas de saúde, em termos de impacto social direto. Não é excepcional em relação a qualquer outra doença com quem lidamos todos os dias, todos os anos, e que não gera todo este alarme social. Se é equivalente a uma ou outra, é perfeitamente irrelevante. O que precisamos saber é que é equivalente a centenas ou milhares de outras e que vivemos com elas todos os dias e não paramos a nossa vida por causa dessas outras. Não havia razão nenhuma para pararmos a vida por causa desta também. O André estudou durante vários anos na área de epidemiologia. Houve algum episódio dessa experiência que tivesse influenciado especificamente a sua visão nesta pandemia? Sim, a gripe A de 2009, precisamente porque acontece quando eu começo a estudar epidemiologia. Ou seja, a pandemia de gripe A é declarada na altura em que eu chego a Munique, chego ao Instituto de Medicina, ao Instituto de Estatística Médica e Epidemiologia. E, portanto, o medo inicial que existiu na gripe A, ainda que bastante mais limitado do que aconteceu este ano, apanha-me precisamente nessa fase inicial e assusta-me precisamente porque é a primeira vez que eu estou a trabalhar num ambiente hospitalar. Na gripe A havia indicações muito fortes de que era uma infecção de ambiente hospitalar, maioritariamente de ambiente hospitalar, e portanto eu entro em pânico também com a gripe A. E perante esse pânico vou estudar, decido, porque tinha liberdade académica total, em vez de me focar durante meses na minha própria tese, decidi focar-me precisamente sobre o estudo da gripe A, como é que ela estava a evoluir, qual era o impacto que estava a ter. E as semelhanças são gigantescas com o que aconteceu com esta infecção com o coronavírus na China. Todo o padrão de testagem, todo o padrão de decisões sobre esses testes, todo o padrão de exagero da mortalidade e da letalidade da doença nas fases iniciais é equivalente ou é um decalque exatamente sobre aquilo que acontece em 2009. Portanto, a partir do momento em que eu vivo 2009 num ambiente de epidemiologia, estudo essa infecção e reconheço esse padrão precisamente este ano. Dá-me precisamente essa bagagem que começo a publicar então no início, a dizer, nós já vimos isto. O que estão a dizer que isto é totalmente novo, não é. Já o vimos no passado, todos estes erros que estão a ser cometidos sobre o cálculo da letalidade e sobre as medidas que estão a ser justificadas já tinham sido feitos. Então, em que dados científicos se baseia para afirmar que o lockdown, ou o confinamento, não tem os efeitos proclamados? Não é baseado em dados científicos, é baseado na inexistência total e absoluta desses dados. É impossível dizer que algo não funciona com dados que não existem, ou melhor, é impossível dizer que algo funciona quando não existem dados para provar que isso funciona. Para justificar um confinamento de pessoas saudáveis à escala que foi tomada, à escala de países e de continentes, era necessário haver prova
à escala de países e de continentes, pelo menos. A vida de milhões de pessoas não pode ser destruída por meia dúzia de estudos com meia dúzia de pessoas. Era preciso haver testes, era preciso haver estudos, era preciso haver estatística de milhões de pessoas em centenas de locais, em dezenas de países, para poder justificar destruir a vida de um único país sequer. Ora, nada disso existe. O que existe são estudos e simulações pouco credíveis, não existem dados objetivos do mundo real, se quisermos dizer assim, sobre a eficácia do confinamento de pessoas saudáveis e, portanto, não é que possamos afirmar que não tem efeitos. A questão aqui é que não há prova de que tem efeito. Se não há prova de que tem efeito, não podemos tomar atitudes, não podemos tomar decisões desta envergadura. O ónus da prova não fica em quem diz que não tem efeito. O ónus da prova é exclusivamente em quem diz é preciso fazer. Quem quer fazer, quem toma estas iniciativas tem que provar que funcionam. É um princípio base de ciência. Quem prova é quem faz as afirmações gigantescas novas. O efeito dos lockdowns poderão ser mais gravosos do que a doença em si? Já referiu em outras instâncias que, por exemplo, o que se passou em Itália, Inglaterra e Nova Iorque foi um crime. O que é que se passou realmente nesses locais? Na Itália, o que se passou de muito grave em termos sociais foi, por exemplo, o uso de imagens falsas. Circularam imagens como sendo caixões na Itália e que a situação italiana era muito grave e essas imagens, embora fossem da Itália, nada tinham a ver com o coronavírus. Eram imagens de caixões de um naufrágio em Lampedusa. Todo este alarme que essas imagens geram é muito grave. Mas mais grave do que isso, nestes três locais, Itália, Inglaterra, um pouco no Reino Unido, é mais do que a Inglaterra, e em Nova Iorque, foram dadas altas a doentes que estavam hospitalizados na pressa e na urgência de libertar camas. E houve doentes que estavam estáveis, que foram enviados para fora do hospital, que foram enviados para os hospitais para morrer. Na ânsia de lidar com a doença, mandamos morrer. E isto é gravíssimo. Em Nova Iorque, há mesmo uma ordem executiva do governador de Nova Iorque a indicar que os próprios lares para onde esses idosos foram enviados não podiam recusar sequer a aceitar-se essas pessoas. E isto tem efeitos dramáticos. A mortalidade na Inglaterra, há estimativas do British Medical Journal que colocam que a mortalidade por causa destas altas hospitalares que não tinham justificação médica, que a mortalidade induzida poderá chegar às 20 mil pessoas. Isto é gigantesco. É quase tanto como a própria doença matou. E, portanto, há um pânico, há uma série de decisões políticas baseadas na ausência de prova, na ausência de dados objetivos, e as consequências dessas decisões são dramáticas, levam elas próprias à morte. A grandeza dessas mortes, do número dessas mortes, fica muito próximo daquilo que está atribuído à própria infecção. Em Portugal, por exemplo, a mortalidade está em níveis altíssimos nestes meses de julho e isso deve-se em grande parte à falência do próprio sistema de saúde. Sim, podemos dizer que os efeitos do confinamento, de fechar países, de destruir sociedades e sistemas de saúde podem ser, provavelmente já são, mais gravosos do que a própria doença se nada tivesse sido feito. Se a doença tivesse sido deixada em roda livre, provavelmente teria morto menos pessoas do que aquilo que as ações que foram feitas mataram. Portanto, muitos olham para a Itália, lembram-se dessas imagens dos caixões, bem como dos médicos que têm que escolher eventualmente quem vive ou quem morre. O que é que correu mal? Nunca morreram tantas pessoas em Itália de outras doenças? Sim, as imagens dos caixões, as imagens dos médicos com o equipamento de proteção total a cuidar de doentes, essas imagens são chocantes, mas essas imagens
devem-se mais às decisões burocráticas do que ao vírus em si. As imagens do caixão são falsas, não têm nada a ver com o vírus. A decisão de equipar os médicos com equipamento de proteção fortíssimo, como se tratasse de um vírus altamente infeccioso como o ébola, é uma decisão burocrática. E essas decisões causam danos no próprio sistema de saúde. Os médicos e os enfermeiros e todos os funcionários hospitalares têm que perder horas e horas a vestir e despir esse equipamento. O trabalho, as suas ações de trabalho são muito mais lentas porque o próprio equipamento assim o obriga. Os doentes foram enviados para hospitais centrais porque era preciso tomar essas medidas, era preciso criar corredores, era preciso criar unidades especiais que só os hospitais centrais tinham capacidade para fazer e, portanto, há muito mais concentração dos doentes e muito menos capacidade do sistema de saúde em lidar com esses doentes. E isso vai correr mal, é quase garantido que se temos os doentes concentrados num sítio e que temos menos capacidade médica nesse sítio, muitos deles não vão ter o cuidado que merecem e que seria necessário. E, portanto, estas decisões burocráticas acabam por criar mais dano do que o próprio vírus. Tratar o vírus como sendo altamente infeccioso, como um ébola, acaba por torná-lo altamente prejudicial. Não porque o vírus em si seja altamente prejudicial, mas porque o estamos a tratar como sendo. Tornamos-nos mais lentos, tornamos-nos menos eficazes, tornamos-nos menos capazes de cuidar. Se morreram mais pessoas na Itália, sim, a Itália tem uma mortalidade associada às doenças pulmonares miserável, o norte de Itália em especial. Sim, é muito normal na Itália morrerem este número ou esta ordem de grandeza de pessoas. Em 2014 2015, por exemplo, em Itália há o registro de 50 mil pessoas que morreram em excesso por causas genéricas, sem atribuição de uma causa específica. A grande maioria dessas pessoas são por causas relacionadas com doenças respiratórias, muito provavelmente uma percentagem muito significativa, 80 ou 90%, serão por causa de gripes e doenças afins. Portanto, sim, é normal na Itália morrerem pessoas nesta ordem de grandeza por doenças respiratórias muito parecidas. É muito normal em toda a Europa morrer esta ordem de grandeza de pessoas em 2014, 2015, uma vez mais na Europa, que nem a Europa toda é a área Euromomo, nesses 15 países morreram 214 mil pessoas. A mortalidade tem essa grandeza normal. Nada do que este vírus causou em termos de mortalidade é excepcional, é assustador, é gigantesco. A mortalidade manteve-se em níveis mais ou menos banais em todos os países, em todas as regiões. No Euromom, como referia, nota-se um efeito de um pico bastante acentuado de mortalidade. Na realidade, há mesmo ou não um aumento de mortalidade face a outros anos, olhando para o Euromom, obviamente? Sim, esse pico não é só causado pelo vírus. Se usarmos apenas os números que estão oficialmente atribuídos ao Covid, o pico que se vê nos gráficos do Euromomo não é tão dramático. Uma boa parte desse pico deve-se a outras causas, a mortes que não estão oficialmente atribuídas. E uma boa parte são precisamente essas pessoas que tiveram altas, essas pessoas que deixaram de ter cuidados médicos porque estava tudo em pânico. Não é só o vírus, há muitas pessoas nesses picos que têm outras causas de morte. Esse pico não é mais alto em termos de valor absoluto durante algumas semanas, mas em termos da área que gera a curva, a área sobre a curva que gera esse pico, é equivalente a 2014-2015. Portanto, a mortalidade total não ultrapassa a mortalidade total de 2014-2015, não ultrapassa esses 214 mil pessoas. Em termos regionais, em termos de algumas regiões mais afetadas pelo Covid, há mortalidades mais altas durante curtos períodos. É muito provável que sejam explicadas precisamente pelo caos no sistema de saúde. Há picos de mortalidade excepcionais em algumas regiões, mas isso não é representativo da infecção como um todo.
para ser representativo, tinha que ser a regra na maioria das regiões, e não é. A mortalidade na maioria das regiões manteve-se perfeitamente dentro do que é normal. O que acontece também nos gráficos do Euromomo é que os gráficos por país, portanto, há um gráfico inicial no topo, que é um gráfico em valores absolutos, e depois cada país tem um gráfico individual. Esses gráficos são chamados de Z-score, e são gráficos de desvios padrões, ou seja, em relação à mortalidade base, quantas pessoas mais, quantos desvios padrões mais é que morreram em relação à mortalidade esperada base. E este tem um efeito que é, como esta mortalidade associada ao Covid acontece em março, a mortalidade esperada já é mais baixa e, portanto, o efeito que esses gráficos Z-score mostram é muito mais dramático só porque a mortalidade acontece mais tarde. Em termos absolutos, não morreram um número significativo de pessoas a mais, mas como acontece mais tarde, este gráfico Z-score exagera muito esse efeito. O André sempre se opôs ao fecho das escolas, tal como o Dr. Jorge Turgal o fez. Qual a gravidade, que gravidade pode esta doença ter para as crianças? Como o Dr. Jorge Turgal disse corretamente, antes de sequer se fecharem as escolas, o risco é equivalente a muitas outras doenças. E no caso particular das crianças, o risco é significativamente mais baixo de Covid do que centenas de outras infecções. Portanto, o fecho das escolas não se justificou, como muito bem foi dito pelo Jorge Turgal e todo o Conselho Nacional de Saúde Pública, como é um erro, porque retira as pessoas, retira a capacidade de cuidado dessas crianças, ou seja, os familiares, os pais, precisam de cuidar dessas crianças. Esses pais têm empregos, nomeadamente empregos de saúde e cuidado de pessoas idosas, e têm que estar a tomar conta de crianças que não têm risco e, portanto, leva ao abandono de pessoas que realmente precisavam de ser cuidadas, de idosos, por exemplo, para ir cuidar de crianças que não têm risco nenhum. O fecho das escolas tem potencialmente efeitos psicológicos dramáticos nessas crianças. Retiramos-lhe o essencial, que é a interação social, e estamos a fechar ou a destruir um dos elementos essenciais da imunidade de grupo, as crianças. As crianças, não tendo risco numa infecção, são essenciais para gerar imunidade de grupo e dessa forma proteger as pessoas que mais vulneráveis estão. Portanto, ao fecharmos as escolas, retiramos essa capacidade social de gerar imunidade, destruímos um dos pilares da imunidade de grupo. E, portanto, é um erro colossal que continua na altura em que estamos a gravar esta entrevista e que aparentemente vai manter muitas desses erros e dessas decisões absurdas para o próximo ano letivo, sem qualquer racionalidade, sem qualquer discussão de real risco, apenas na percepção de algumas pessoas e de alguns grupos sociais sobre esse risco. O risco é baixíssimo. Não há casos relatados em número significativo de crianças infectadas, de crianças que infectem adultos e muito menos de mortos em crianças. Portanto, estamos a falar de uma doença que tem um risco baixo na população em geral, a mortalidade não é significativa. No caso particular das crianças e dos jovens, não apresenta sequer um risco relevante. E com base nisso, com base no medo de supostas infecções a partir dessas crianças, destruímos um pilar essencial da sociedade e aumentamos o risco daqueles que realmente precisam de ser protegidos. Portanto, há alguma restrição que faça sentido para as escolas? Não. As escolas deviam estar a funcionar perfeitamente normais, sem qualquer medida especial de distanciamento, sem qualquer medida de uso de máscaras, sem qualquer medida de alteração de horários, sem qualquer medida que não tem efeito comprovado num grupo que por si só não tem risco. As escolas deviam estar abertas, nunca deviam ter fechado e deviam ter aberto logo que era evidente o risco inexistente.
Dos restantes grupos etários, há relatos que a doença também mata jovens, não só apenas idosos. Isso é verdade? Como qualquer doença, há sempre casos pontuais, esporádicos, excepcionais, de impactos mais agressivos em todos os grupos etários. Em termos estatísticos, não. A doença não tem impacto significativo nos jovens. É uma doença com um impacto pouco significativo na sociedade como um todo e de entre a sociedade como um todo tem os seus impactos precisamente concentrado nas camadas mais idosas, mais vulneráveis. Não é verdade que o número de jovens hospitalizados seja significativo. Os hospitais nunca estiveram cheios de jovens, ou pelo menos nunca estiveram cheios de jovens doentes. Poderão ter estado cheios de jovens sem alternativa de fazer o próprio confinamento, mas não certamente de jovens doentes desta doença. O número de mortos é perfeitamente irrelevante em termos estatísticos, abaixo dos 20 anos e mesmo abaixo dos 45 anos. Não representa mortalidade sequer equivalente a uma tuberculose ou uma gripe ou a centenas de outras doenças. Há estudos sobre consequências ou mazelas que o Covid-19 pode deixar nas pessoas? Não conheço nenhum, e esta é uma indicação muito forte de que as consequências ou mazelas são apenas pontuais, são apenas relatos de caso. Se houvesse relevância estatística nessas mazelas, se realmente estivesse a deixar mazelas significativas, graves, em número significativo de pessoas, já haveria estudos por esta altura a indicar precisamente isso. O que está a acontecer é que só há relatos de caso e, como tal, não passa nos crivos de peer review nas revistas científicas. Pura e simplesmente não tem relevância estatística para ser publicado. Todas as doenças têm mazelas. Todas. Não há uma única doença que, num caso particular de uma pessoa com condições específicas, não deixe mazelas. Todas. Uma gripe, uma papeira, um sarampo, deixa sempre mazelas em algumas pessoas. Covid não é exceção. Há sempre complicações em todas as doenças. Faz parte da natureza humana, faz parte da biologia, que em alguns casos o ser biológico reage de forma muito estranha e causa ele próprio mazelas no combate a qualquer infecção. Portanto, no Covid não há indicação absolutamente nenhuma que estatisticamente as mazelas sejam mais graves ou mais frequentes do que em centenas de outras doenças. Vários estudos têm sugerido a redução de infecção através do uso generalizado de máscaras. No entanto, o André é contra o uso das máscaras. Porquê? Porque esses estudos têm uma validade estatística baixíssima. Não há estudos suficientes ou com um número de casos suficientes em ambiente de rua ou ambiente social. A maioria dos estudos sobre o uso de máscaras são ambientes fechados, como ambientes hospitalares, ou estudos laboratoriais sobre o efeito direto nos micro-organismos ou nos vírus. São muito poucos os estudos feitos no dia-a-dia. E os que existem não têm validade científica, não têm força estatística para justificar uma vez mais medidas gigantescas como o uso generalizado de máscaras. E isto é dito por muitos institutos de saúde pública de países nórdicos, que não o recomendam e explicam perfeitamente porquê, porque os estudos não têm força estatística para justificar. Mas a Noruega, o Instituto de Saúde Pública norueguês, fez estimativas sobre a melhor eficácia potencial das máscaras, 40% de redução da infecção, e baseando o estudo, fazendo os cálculos sobre esses potenciais 40%, que não são aquilo que se vê no dia-a-dia, mas no melhor caso, se assumirmos 40% com a prevalência atual do vírus na população, que é uma prevalência baixíssima, estamos a falar de parar 100 infecções por semana. Ora, essas 100 infecções por semana não vão resultar num morto sequer por mês.
Portanto, estamos potencialmente a usar milhões de máscaras por milhões de pessoas durante milhares de dias para parar milhares de infecções que resultam em dezenas de mortos. Isto é completamente desproporcional. Nunca ninguém proibiu as facas de cozinha por causa da dezena de mortos que elas causam. Nunca ninguém proibiu coisíssima nenhuma, nem nunca ninguém obrigou ao uso de um equipamento de proteção por causa de uma dezena de mortos por ano. É completamente desproporcional. Então, o que acha das medidas de confinamentos profiláticos? Ou a imposição da máscara, por exemplo, como no caso da Madeira? São medidas, no caso da Madeira, provavelmente anticonstitucionais, violações grosseiras dos direitos constitucionais, imposições sem qualquer fundamento científico, puramente político, e que do ponto de vista político observam apenas o interesse imediato de votos. Em termos políticos, é uma decisão irracional se quer impor máscaras na rua na Madeira, numa região que é altamente turística. Ao contrário do que os políticos poderiam imaginar que iria aumentar o turismo, a situação económica da Madeira é já muito ténue, potencialmente estariam a pensar que iria aumentar o turismo e o que resulta foi em cancelamentos. Portanto, não há qualquer base científica para o uso de máscaras, não há qualquer estudo ou estudos, teriam que ser estudos que o justifiquem, e do ponto de vista do impacto na sociedade é contraproducente. A única justificação possível é eleitoralismo puro, contagem de votos puro. Os confinamentos profiláticos, as quarentenas, foram declaradas recentemente anticonstitucionais nos Açores. O Tribunal Constitucional considerou que a quarentena obrigatória durante 2 semanas de pessoas que chegavam à região era anticonstitucional, o que é um precedente gravíssimo que continua sem qualquer tipo de registro das entidades oficiais do país, sem qualquer tipo de consequência para quem tomou tais decisões. Portanto, são decisões políticas sem base científica e com impactos económicos e impactos sociais que não se justificam. E o distanciamento social? Faz sentido? Distanciamento social é uma das medidas recomendadas ou que faz parte das recomendações normais em épocas de gripe ou infecções. Distanciamento social, lavar as mãos. Para esses existe um corpo de prova mais ou menos robusto, existe um corpo de prova ou existem estudos mais ou menos robustos em número mais ou menos suficiente e, portanto, fazem parte das recomendações feitas pelas autoridades de saúde de forma regular durante as épocas de gripe ou em outros surtos de outras naturezas. Sim, fará sentido, mas fará sentido apenas como recomendação. Nada de imposições, nada de leis que imponham comportamentos, porque, uma vez mais, a prova que existe não é definitiva, é de boa qualidade, mas não é definitiva, e como tal devem ser recomendações e cada um decide se segue a recomendação ou não, cada um decide qual é o risco que está disposto a assumir. Como justifica os surtos que têm ocorrido nas últimas semanas, especialmente na zona de Lisboa e Val do Tejo? Os surtos são surtos de testes, essencialmente. Há uma série de regras, uma série de recomendações para testagem, há um procedimento de teste de pessoas que estão em contacto, há um teste que tem margens de erro razoáveis, mas há uma infecção com uma prevalência baixíssima na população, e quando temos um teste com margem de erro e que está a testar numa infecção com prevalência baixíssima, o que nós temos é essencialmente falsos positivos. Temos essencialmente erros de teste sobre pessoas que não estão infectadas e que dão positivo, porque os testes enganam-se muitas vezes.
É o que estamos a assistir em Lisboa, o que estamos a assistir na Europa quase toda, onde há supostos aumentos de casos, são, antes de mais, aumentos de testes que levam a falsos positivos. Portanto, estamos a destruir a vida de pessoas, estamos a caçar gambuzinos, a ir atrás de pessoas que estiveram em contacto com pessoas que já eram por si só falsos positivos, que vão dar falsos positivos também, e todas as pessoas têm a vida destruída durante semanas ou meses com base no desconhecimento total das autoridades de estatística básica de testes. Há uma margem de erro, há uma infecção com prevalência muito baixa, há falsos positivos, muitos falsos positivos. A partir daí, tomam-se decisões de forma aleatória que mexe com a vida de centenas de pessoas. Para mais, as regras nacionais e de quase todos os países indicam que basta um teste para ser declarado um caso. Ora, isto não faz sentido nenhum. Primeiro, porque sabemos que os testes têm margem de erro e provavelmente se justificava, e no início eram feitos 2 testes e só se 2 dessem positivo se considerava positivo. Atualmente, com uma prevalência baixíssima, fazemos apenas um teste. E, portanto, estamos a sujeitar essas pessoas a ter um falso positivo e a destruir-lhe a vida. E a dizer que são casos, que não são casos. Então, qual a estratégia? Devemos continuar com os testes? E será que estes testes são fiáveis? A estratégia é abrandar, parar quase completamente os testes, como já fez a Noruega. O Instituto de Saúde Pública norueguês tinha decidido originalmente que iria testar 5% da população e abandonou esse objetivo. Porquê? Porque a prevalência da doença é tão baixa que não tem qualquer valor estatístico andar a fazer testes em larga escala. Os testes em si são relativamente fiáveis se acreditarmos nos valores de especificidade e sensibilidade que são publicados pelos fabricantes. No caso de Portugal, esses valores não são conhecidos. O teste que está a ser utilizado na maioria do país é fabricado no Algarve, não há qualquer valor publicado pelo fabricante de forma fiável ou de forma confiável pelo fabricante para a sensibilidade e a especificidade. Isto é gravíssimo. O próprio Infarmed não publica esses valores, não há qualquer aferição independente desses testes. Mas assumindo que a qualidade desses testes é equivalente aos usados noutros países e que foram aferidos, os testes são relativamente fiáveis para a natureza destes testes. Mas o problema é que, nesta altura, a prevalência da doença é tão baixa que não há teste que consiga ter fiabilidade suficiente. A margem de erro destes testes, por mais baixa que existe, que seja no 0,5% de margem de erro, com uma prevalência destas, faz disparar para apenas encontrarmos falsos positivos ou encontrarmos muito falsos positivos. Portanto, não se justifica, não faz sentido, devíamos parar a testagem em larga escala, e devíamos testar apenas pessoas com sintomas. Então, recapitulando, um teste é ou não suficiente para o diagnóstico desta doença? Não, é um erro, nunca se devia ter feito, nunca foi feito em momento nenhum da história. Vai contra todas as regras de prática clínica usar um teste laboratorial para fazer um diagnóstico. A prática clínica diz, perante uma queixa ou perante um diagnóstico de um doente, há uma suspeita e usam-se meios adicionais, testes laboratoriais, para confirmar ou negar essa suspeita. Usar um teste em pessoas sem sintomas, sem suspeita, apenas porque uma regra diz que ele deve ser testado e se esse teste der positivo, considerar um diagnóstico, é ao arrepio de todas as regras de prática clínica. Pior, por causa das margens de erro destes testes e por causa da prevalência baixa, usar um único teste é um erro estatístico colossal. Não devia ser feito o diagnóstico sobre testes exclusivamente, e a ser feito, admitindo esse erro, deveria ser feito sobre teste e contra-análise, teste e contra-teste. Ser feito sobre um único teste não tem qualquer valor estatístico nesta altura. Então, os assintomáticos
pessoas que não têm sintomas, são um perigo, uma ameaça? Será que eles deverão ser controlados? Devemos fazer o seguimento dos contactos desses mesmos assintomáticos? A maioria dos assintomáticos que temos atualmente não são assintomáticos porque não têm infecção, porque são falsos positivos. Eles são assintomáticos porque não há infecção. Portanto, se não há infecção, não iria haver sintomas. Portanto, quando temos muitos falsos positivos, considerá-los assintomáticos é por si só um erro. Os assintomáticos, não há casos em número suficiente, não há estatística suficiente para dizer que os assintomáticos são um perigo. Há casos pontuais, com margens de erro muito altas, e há a certeza de quase todas as outras doenças desta natureza que os assintomáticos são muito pouco importantes na infecção. E, portanto, se é isso que conhecemos das outras infecções, é isso que assumimos para esta infecção, a menos que houvesse uma prova objetiva fortíssima de que os assintomáticos nesta infecção são diferentes. Não são, não há. Portanto, assumimos que são o mesmo que todas as outras infecções e que contribuem muito pouco para a propagação da infecção. Podem contribuir marginalmente, mas isso pouco importa. Portanto, se devem ser controlados? Não. Andar a confinar, andar a fazer quarentena de pessoas saudáveis, sem sintomas, sem queixas, é errado. Nunca foi feito na história, não há prova nenhuma que resulte na redução da infecção. Portanto, não devem ser controlados, não devemos andar a seguir essas pessoas, devemos deixar as pessoas viver. Só porque estiveram num sítio errado, à hora errada, não lhes devemos destruir a saúde, a vida, não devemos impor regras, não devemos tirar direitos básicos. Qual tem sido a evolução no número de pessoas, tanto nas UCIs como nos internamentos? Serão todos doentes graves, causa direta de Covid-19? O número de pessoas em internamento e em unidade de cuidados intensivos tem descido, apesar do número de testes ter aumentado dramaticamente, apesar de falarmos em surtos por causa desse aumento de testes, encontramos alguns casos, não são cada vez mais, mas encontramos alguns casos, entramos em alerta e em pânico por causa desses casos e não reparamos que de forma sistemática, continuada e sem qualquer interrupção, o número de internados e o número de pessoas em cuidados intensivos tem descido no país. E é isso que importa, porque são essas pessoas que têm algo potencial de morrer, de ter impacto. Portanto, se aquilo que é mais importante está a descer, pouco ou nada interessa se há mais testes, se há mais pessoas que dão positivo nesse teste. Não têm sintomas, não interessam para absolutamente nada. Muitas das pessoas que estão internadas não são doentes de Covid e muitos não têm sequer testes positivos. Há muitas pessoas, porque estiveram no sítio errado, à hora errada, é-lhes ordenada uma quarentena, que é uma violação dos seus direitos, mas é-lhes ordenada essa quarentena e muitas delas não têm capacidade para fazer a quarentena em casa. Por exemplo, estudantes que estão em residências universitárias e, portanto, não podem fazer quarentena na residência. São enviadas para o hospital, são internadas, formalmente estão internadas, quando não têm doença, não têm sintoma, nem sequer têm um teste positivo. Estão internadas porque estiveram no sítio errado, à hora errada. Estiveram com alguém que teve um teste positivo, portanto vão para internamento e inflacionam os números. Nada disto aparece nos números da DGS, do Ministério da Saúde. Portanto, parece que há aumentos de internamentos em determinadas zonas, em determinadas alturas, quando o mais provável é que sejam pessoas que não têm forma de fazer a quarentena de outra forma. Mesmo em UCIs, há pessoas que estão em UCI porque têm cancros, porque têm diabetes, porque têm outras doenças que realmente as levam para o UCI e que por acaso têm um teste positivo. Não têm qualquer sintoma da doença, não foram diagnosticados clinicamente com essa doença, foram diagnosticados ou foi-lhes atribuída essa doença porque tiveram um teste positivo. E, portanto, o número que está em UCI, que são aqueles que mais imediatamente correm risco de vida, provavelmente está também inflacionado, não havendo exatamente doença
associada a essas pessoas. Porquê que continua então a haver um ambiente de medo? Quais são os fatores que contribuem mais para esse medo? Em grande parte, as medidas irracionais que continuamos a tomar, a imposição de uso de máscaras em sítios e em situações, e isso é visual. Isso diz às pessoas, há algo, está-se a passar algo, é preciso fazer isto. E a interpretação é que é algo grave, porque senão não o iam obrigar a usar máscaras. Os governos não iam impor essas regras se não houvesse algo grave. Se há algo grave, temos que fazer ainda mais regras. Isto é um feedback loop, é uma cadeia de medo e de alimentar o medo infinita, enquanto não quebrarmos esta lógica de precisamos de fazer medidas porque vemos que há algo, não vamos sair deste buraco de medo. Os próprios meios de comunicação insistem em dar atenção durante horas a uma doença que causa 0 mortos. Nesta altura está a causar regularmente 0 mortos por dia, ou 1 morto por dia. E isto continua a ser um tema de notícias, ou pseudonotícias. E como o número de mortos, como o número de casos são baixíssimos e já não geram alarmismo por si só, os meios de comunicação estão a falar unicamente nos totais, nas 1.200 mortes, nas 50.000 casos, falam apenas nos totais para serem números muito grandes, sem nunca mencionarem que não há mortos. E, portanto, utilizam um número mais chocante, vão buscar os exemplos mais chocantes ao outro lado do mundo, vão buscar todo o exagero das consequências desta doença, e as menções a 0 mortos, as menções a 1 morto por dia no país, não existem. E, portanto, há um alimentar do medo, como isto agora está muito bom, a situação está muito boa, não aparece, pura e simplesmente. E alimentar o medo com a situação na América do Sul está muito má, a situação na Indonésia está muito má, quando isso está nos antípodas do país. E, portanto, há sempre algo muito mau, algo no mundo. Se esse algo for Covid, é o mesmo que está no país. Portanto, a associação é feita de que a doença continua a ser muito grave no país, quando o país não tem as consequências diretas dessa doença. Não existem, desvaneceram-se. E, portanto, há uma combinação de medidas e repetição nos mídia de toda esta narrativa de números sem qualquer tipo de contexto. Surgiram várias notícias de excesso significativo no verão de mortalidade, num período, obviamente, em que a mortalidade do Covid não é tão significativa. Como é que explica esta situação? É uma situação dramática que devia chocar todo o país, todos os decisores, todas as pessoas. Temos qualquer coisa como 3.300 mortes desde maio, em excesso. Pessoas que morreram em números acima da média. Pessoas que de outra forma não seria de esperar que morressem. Isto é dramático. É mais do que a doença. É um número maior do que aquilo que oficialmente atribuímos à doença. E a única explicação racional que existe é da falta de cuidados. Não mudou nada de significativo mais no país, não houve outra infecção, não houve a detecção de uma situação dramática em qualquer outra doença e, portanto, se as pessoas estão a morrer e não há nada conhecido a causar essa morte, só podemos assumir que é porque não têm recebido os cuidados médicos e os cuidados paliativos e os cuidados nos lares de terceira idade que tinham antes e que precisam de continuar a ter. São pessoas vulneráveis, a mortalidade está quase toda, esta mortalidade excessiva está quase toda acima dos 75 anos e, portanto, são pessoas vulneráveis a quem estamos a negar os cuidados básicos. Pessoas com cancros não diagnosticados, pessoas com diabetes totalmente fora de controle porque não conseguem ter consultas com os médicos, pessoas com 1001 doenças que não interessam, que deixaram de interessar. E isto é gigantesco em termos populacionais. 3.300 pessoas
que morreram no mês, quando não sabemos sequer quais são as causas oficiais, formais, atribuídas, é dramático, porque isto só vai piorar. Esta mortalidade nada indica que vá descer, em que agosto volta a ser altíssima, em que setembro volta a ser altíssima. E, portanto, temos o potencial de vários meses ou anos de mortalidade elevada. Bom, a cura, então, poderá estar a matar mais do que a doença? O que diz sobre o colapso social e económico? Sim, com a mortalidade em excesso que estamos a ver estes meses, podemos dizer que a cura, as medidas para tentar curar o Covid, estão a matar mais do que o próprio Covid. E estão a matar fisicamente e estão a destruir e a matar o próprio país. O número de falências de empresas e de atividades ligadas ao setor do turismo é dramático. Qualquer coisa como 40% das pessoas na região autónoma da Madeira estão dispensadas ou no desemprego. Isto é uma taxa de desemprego ou quase desemprego dramática. É uma destruição total da rede económica, do substrato económico da região. O resto do país está perfeitamente no mesmo caminho. Há indicações de 40%, 50% dos restaurantes quererem fechar as portas ou considerarem fechar as portas. O turismo está completamente destruído. O número de voos é perfeitamente irrelevante a entrar no país e, portanto, estamos a matar não só diretamente as pessoas por falta de cuidados, como estamos a matar o próprio país e aquilo que alimenta o resto da população lentamente. Sim, a cura, ou a suposta cura, que nunca se soube, aquilo que muitos acreditavam que seria a cura do Covid, está a matar mais do que alguma vez essa cura teria potencial de salvar. Popularmente fala-se que uma coisa é morrer de Covid, outra é com Covid. Podemos estar a falar ou estar perante uma realidade em que os óbitos atribuídos estão inflacionados? Houve alguma mudança de regras? Sim, temos um exemplo bastante recente do Reino Unido, da Inglaterra, em que o Instituto de Saúde Pública admite, e o próprio governo admite, que precisam de retirar 4.000 mortos do registro oficial. Isto é um inflacionar gigantesco, qualquer coisa como 10% das mortes estão erradamente atribuídas ao Covid. Foram atribuídas por um critério técnico absurdo. E há um inflacionar. Sim, quase todas as mortes, é certo, é sabido que quase todas as mortes que estão atribuídas a Covid não têm como base médica, não têm como causa médica de morte o Covid. Quase todas as pessoas têm outras doenças associadas. Morrem de cancro, morrem de diabetes, morrem de ataque cardíaco, mas porque o teste, num momento qualquer, deu positivo, é atribuída a causa de morte, ou pelo menos a contagem é feita com base nessa causa de morte. E essa causa de morte não é medicamente relevante, mas burocraticamente está atribuída e é feita essa contagem com base nesse critério. Isto é feito porque é uma doença de notificação obrigatória, mas depois há fatores muito mais complexos que também jogam, como por exemplo no Reino Unido, em que ninguém levou em conta na contagem quando é que esse teste tinha dado positivo. Alguém que tivesse dado positivo há 5 meses, há 4 meses, e morresse por outra razão qualquer, continuava a ser contabilizado como morte Covid. Nos Estados Unidos, há muitos doentes que são atribuídos apenas com suspeita. E não é apenas nos Estados Unidos, mas há muitos países em que se há uma suspeita infundada, por mais infundada que seja, sem qualquer tipo de sintoma, se houver uma suspeita de que é Covid, há uma atribuição dessa morte a Covid. Nos Estados Unidos há fatores financeiros em jogo muito fortes. Há muitos doentes que morrem de Covid, que não morrem ou não têm um teste positivo de Covid, mas que são atribuídos como suspeitos apenas porque é a forma mais rápida
e eficaz dos hospitais obterem financiamento. Os hospitais americanos são todos privados, estão genericamente todos falidos, porque deixaram de ter todo o resto dos cuidados médicos, deixaram de prestar tudo o que era o resto dos cuidados médicos, os seus clientes desapareceram, e a forma que têm de assegurar o financiamento e assegurar a entrada de dinheiro é atribuindo fantasmas Covid que são pagos muito rapidamente e são pagos por valores bastante altos. Sim, há uma inflação do número, genericamente por todo o mundo, por critérios muito pouco objetivos e por erros crassos na contabilização. Têm saído também imensos estudos serológicos. De uma forma alargada, a taxa de imunidade aparenta ser baixa e muitos dizem que estamos muito longe da imunidade de grupo. É verdade? Qual o papel da imunidade inata e cruzada? Os testes serológicos, efetivamente, andam a indicar no máximo 20% de imunidade por anticorpos. Entre 2, 3, 5 até 20%, os mais altos rondam os 20%. E este seria, de facto, uma imunidade baixa, se o limite fosse aquele que se considera o teórico de 60% para este tipo de infecções. Mas há vários fatores aqui em jogo. Um deles é, então, a imunidade cruzada. Sabemos agora que o sistema imunitário de primeira linha, as defesas de primeira linha do sistema imunitário são capazes de reagir a este vírus como reagem a outros vírus de constipação, a outros corona. Aprenderam a lidar, a reagir a estes vírus como reagiam com outros vírus e são eficazes nessa reação, conseguem combater o vírus combatendo da mesma forma que combatem os outros. Há indicação de que isto pode estar presente, que esta reatividade pode estar presente entre 20% a 50% da população e, portanto, se levarmos em conta que há 20%, nos sítios mais afetados há 20% de anticorpos, mais uns potenciais 50% de reatividade primária do sistema imunitário, estamos acima daquilo que é considerada a imunidade de grupo. Portanto, provavelmente estamos a observar com os testes serológicos é que a efetiva imunidade de grupo não é nos 60%, mas é apenas nos 20%. E por isso é que a infecção parou nesses locais, por isso é que a infecção parou em Madrid, em Nova Delhi, em Nova Iorque, quando atingiu os 20%. Ou em Estocolmo, quando atingiu menos, atingiu os 15%. Porque em cima desses 20% ou desses 15% que vemos de serologia, existe uma imunidade primária e cruzada que contribui então para estancar a infecção. Acha que de uma forma generalizada existe censura das vozes que são discordantes a estas medidas? Há uma força social para silenciar vozes que não concordam com as medidas, acima de tudo. A maioria dos eleitores, ou uma boa parte dos eleitores, uma boa parte da sociedade, adotou como um orgulho e como medida sua fechar o país, fazer confinamentos, e todas as pessoas que digam que não concordam e que acham que foi um erro, há pressão social para que não digam, para que não questionem aquilo que já foi feito. Essa pressão social depois chega aos próprios mídia, que eles próprios adotaram essa estratégia. Os próprios meios de comunicação social em Portugal admitiram publicamente que optaram por encaminhar as pessoas para o confinamento. E, portanto, os próprios mídia não querem, os próprios jornalistas, não querem discutir aquilo que já foi feito e não querem dar espaço a pessoas que se propõem discutir aquilo que foi feito e quais as bases dessas decisões. Os próprios meios de comunicação estão empenhados naquilo que se empenharam desde o início e não querem abdicar desse empenhamento e dessas decisões que ajudaram a tomar. Existe censura em termos de redes sociais, existe censura formal sobre tudo aquilo que diverge das posições da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde toma posições que mais se aproximam e que mais
convêm aos governos que fazem parte da própria OMS. Portanto, a OMS, ao contrário do que é a crença que indica e que faz recomendações para os países, a OMS, na grande parte, segue aquilo que os países fazem. Quando a maioria dos países, ou quando os países mais influentes começam a tomar determinadas medidas e determinadas regras, a OMS vem atrás dizer ao resto dos países, se calhar vamos fazer isto. E, portanto, todas essas recomendações que vêm dos países e que depois se tornam formalmente ou oficialmente recomendações da OMS, são depois base para censura pura e dura de tudo o que não vá com essas recomendações. Não há qualquer espaço para cientistas que apresentem dados objetivos, como, por exemplo, na questão das máscaras, por exemplo, na questão do confinamento. Na questão do confinamento nem sequer é possível apresentar dados objetivos. É completamente absurdo alguém que diga que o confinamento não tem eficácia porque não há dados sobre essa eficácia, vai contra as recomendações da OMS e, portanto, arrisca-se a que as redes sociais apaguem esse conteúdo. Isso é censura pura, porque vai contra a narrativa oficial de uma instituição. Qual é para si o papel dos mídia na gestão da informação desta pandemia? Por exemplo, não o convidaram a participar em entrevistas ou debates com outros intervenientes? Nas fases iniciais, tem muito a ver com a venda de medo. Havia uma intenção e havia um oportunismo dos meios de comunicação em unicamente apresentar narrativas de medo, porque era isso que vendia. Era isso que gerava receitas. Exagerar o perigo, exagerar as consequências, gera cabeçalhos e notícias assustadoras, e isso gera cliques, e isso gera receitas de publicidade. Portanto, alguém que venha dizer não, isto se calhar não tem o perigo que estamos a pensar que tem, isto se calhar é apenas mais uma doença, não vende. Não vende, não gera receitas de publicidade, portanto, não há interesse jornalístico, o interesse jornalístico é diferente, não há interesse económico ou financeiro dos meios de comunicação em dar espaço a narrativas que não lhes geram receita. E isso mantém-se, e há agora também um efeito de comprometimento desses próprios meios naquilo que decidiram dizer no início. Os meios de comunicação, como tinha dito publicamente, afirmaram que condicionaram as pessoas a aceitar e a exigir o confinamento, e agora não voltam atrás, não vão dar espaço a quem pretende questionar essa decisão que eles tomaram e que se empenharam nelas próprias. Sabemos que o André tem sido alvo de sucessivos ataques e algum assédio durante este período. Isso é verdade? Sim, assédio de mensagens enviadas e e-mails enviadas com insultos diretos, indiretos, explícitos e não explícitos. Há várias tentativas de contactar e de me prejudicar profissionalmente, de tentar contactar a minha hierarquia no emprego para tentar criar atrito sobre a minha opinião e sobre o meu emprego. Há várias iniciativas de difamar, descontextualizar, difamar e denegrir afirmações que fiz no passado. Tentativas de colar a movimentos políticos extremistas, insistência recorrente em afirmar que estou ligado a este ou aquele movimento político, a esta ou aquela facção política, quando não tive qualquer atividade política na minha vida inteira, e, portanto, uma série de iniciativas e de assédios para descredibilizar, precisamente, sem qualquer fundamento científico, sem qualquer relevância na situação em que vivemos. Sabemos que neste momento existe um grupo de pessoas que o apoia para Presidente da República. Qual é o objetivo? Tanto quanto sei, dessas pessoas que me contactaram quando iniciaram esta iniciativa e com a qual aceitei
que usassem o nome e a iniciativa, não me opus. O objetivo é precisamente quebrar essa barreira formal e informal de chegar aos meios de comunicação e transmitir precisamente uma visão diferente sobre as medidas que foram tomadas e, acima de tudo, as consequências dessas medidas que foram tomadas. As consequências na vida do país, das pessoas, nos direitos básicos constitucionais das pessoas são gigantescos, têm o potencial ou a certeza que se vão estender durante meses ou anos, as consequências de todas as decisões que foram tomadas, e, portanto, é fundamental discutir essas decisões, essas consequências, não só para tentar minimizar as consequências que ainda é possível minimizar, parar o descalabro económico, restituir o Serviço Nacional de Saúde aos níveis de serviço que existiam antes, naquilo que é possível parar e reverter o mais depressa possível. É preciso discutir isso e é preciso discutir qual foi a base racional ou a falta de base racional sobre essas decisões para que elas não se repitam no futuro. Se fosse Presidente, o que é que faria diferente do atual Presidente da República? Acima de tudo, não me teria demitido das responsabilidades. É chocante que um Presidente da República não tome iniciativa de liderar as decisões, que se fez à primeira intempérie, ao primeiro sinal de que pode estar infectado, se fez em casa. É impensável que um Presidente da República não defenda, ou neste caso um Presidente da República que é também um constitucionalista, um professor de Direito Constitucional, é impensável que não defenda a Constituição acima de tudo, que não tome uma posição de questionar a suspensão, na prática, a suspensão da Constituição através de um estado de emergência, quando havia 0 mortos. O Presidente deveria, acima de tudo, defender a Constituição como lei base. É impensável que agora, perante a declaração da inconstitucionalidade das medidas tomadas nos Açores pelo governo açoriano, é impensável que o governo açoriano continue no poder e, acima de tudo, não tenha um conflito de interesse direto, pessoal, entre as decisões que foram tomadas e a minha condição pessoal. Marcelo Rebelo de Sousa tem sinais claríssimos de hipocondria e, como tal, não tem capacidade de decidir sobre assuntos de saúde que afetam todas as pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa devia-se ter escusado imediatamente a decidir ou aceitar decidir um estado de emergência com base em justificações sanitárias, quando a própria situação pessoal dele é altamente enviesada na avaliação dessa situação sanitária e de saúde pública. André Dias, muito obrigado pelas respostas. Obrigado. E até uma próxima. Até uma Muito próxima. obrigado.